Nesse vídeo aqui vou te trazer um top 5 posição por posição para te ajudar a mitar na rodada 5 do Cartola FC, rodada 5 do Brasileirão. E aí, já escalou Chicão? Fala, cartoleiro raiz e cartoleiro novo, você que já escalou Chicão, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal da Resenha do Cartola. Acabou de acabar a rodada 4, tá bom? E já vamos falar aí da rodada 5, mas antes de mais nada, vamos passar aqui pelas nossas parciais, certo? Falar um pouquinho do que aconteceu nessa rodada 4 aí do Cartola, uma rodada que a gente conseguiu pela primeira vez aí no ano passado 100 pontos aí, certo? O que deu muito certo aqui na nossa rodada? As nossas troquinhas de última hora, certo? Tá bom? Demos um jeito de colocar o Neymar no time e deu muito certo aí. E conseguimos passar aí dos 100 pontos, tá? O que a gente adotou como estratégia aí? Manter uma base para a rodada e tentar achar outras peças com potencial para a gente aí conseguir fazer uma pontuação boa aí na rodada. E deu muito certo, né, rapaziada? Porque de última hora a gente tirou o Noriega do Grêmio, que era um pouquinho mais caro para escalar o Félix Torres, que era bem baratinho, 2 cartoletinhas só. E com o resto a gente deu uma mudada no time, deu para tirar o Brazão, colocar o Carlos Miguel, colocar o Kaique Bruno e o Ronier do Coritiba aí, um atacante que fez 11 pontos aí, foi muito bem na rodada, tá? O Noriega fez 17 pontos, poderia estar no nosso time, tá? Só que um certo eu nem pensei em fazer, né? Que era tirar o Murilo, deixar o Noriega e deixar o Félix Torres. Mas faz parte, vamos lá. Fomos muito bem também em manter o Neymar e o Juninho Capixaba no time aí. Fez bastante diferença aí na nossa rodada. Carlos Vinícius decepcionou o Brasil quase inteiro, tá? Era nosso capitão aí. Por sorte tínhamos o Aleph Manga, que entrou no lugar dele. E acabou aí que salvando aí a nossa rodada. O reserva de luxo. Dito isso, fizemos aqui nossos 102 pontos. Vamos falar aqui da rodada 5 do Brasileirão. Fica aí que vai ter um top 5, tá? Já vamos lançar aqui agora o top 5 de jogadores para você já ir pensando na base do seu time para a rodada 5 do Cartola. Rodada que vai acontecer só lá no dia 10 de março, tá bom? Com o Santos, um Mirassol e Santos, que talvez não vai valer para a rodada, porque quando tem um jogo assim na terça, às vezes a rapaziada lá deixa esse jogo de lado, tá bom? Rodada começa com Mirassol e Santos, temos um Atlético Mineiro e Inter, Atlético Paranaense e Botafogo, Bahia e Vitória, o clássico Bavi, um jogo aqui dos desesperados entre Flamengo e Cruzeiro, um jogo bom aqui pra gente, Corinthians e Coritiba na Arena, certo? Seguimos aqui para os jogos da quinta-feira com Remo e Fluminense, um jogo para a gente ficar de olho aí no Aleph Manga e no Lúcio Acosta. Um duelo do primeiro colocado Palmeiras contra o último colocado Vasco da Gama. São Paulo e Chapecoense, talvez o principal jogo da rodada aí para a Cartola. E fechando a rodada, Grêmio e Red Bull Bragantino. Lembrando que a rodada não tem rodada no próximo meio de semana, é só no outro. Então, rapaziada, na quinta rodada, os principais favoritos da rodada são o Palmeiras, líder do campeonato, o São Paulo, vice-líder do campeonato, e o Corinthians, nesse momento, é terceiro colocado do campeonato aí. Tá bom? Muito pelos seus adversários, certo? O Palmeiras vai jogar com o Vasco lá, fora de casa, mas é um duelo do primeiro contra o último colocado aí, Palmeiras, muito favorito. São Paulo favorito contra a Chapecoense e o Corinthians na Arena favorito aí contra o time do Coritiba. Tá bom? Então vamos aqui ao nosso top 5 posição por posição para te ajudar a escalar aí a base da sua rodada para mim estar na quinta rodada do Cartola. Então aqui, ó, goleiros. Hugo Souza tá numa boa fase aí, tá pegando pênalti.
O Corinthians tem uma defesa sólida na Arena. No último jogo na Arena não tomou gol. Um goleiro, o problema do Hugo é preço, certo? Hugo Souza do Corinthians. Rafael do São Paulo. São Paulo que vem de 2 SGs aí, certo? Teve SG na última rodada contra o Coritiba. Contra a Chapecoense, interessante o Rafael. Carlos Miguel para defesas, certo? E um possível SG. Carlos Miguel que fez 6 pontos nessa rodada aqui contra o Fluminense. Rossi, que nesse momento que eu estou gravando o vídeo, acabou de entregar um gol pro time do Lanús, tá? Também válido para a rodada com o time do Cruzeiro. E Walter, mais uma aposta aí pelo valor contra o time do Santos. Zagueiros. A dupla do Corinthians. As torres gêmeas aqui do Corinthians, que tem muita força ofensiva também. Gustavo Henrique e Gabriel Paulista. Do Corinthians, no último jogo na Arena, Gabriel Paulista fez um gol de cabeça, mas poderia ter sido aí o Gustavo Henrique. Nessa rodada contra o Cruzeiro, o João Pedro Choca, zagueiro, fez um gol de cabeça, certo? Noriega, que estava no nosso último vídeo de dicas aqui, um zagueiro que joga de volante, Noriega. Por isso que eu falo, assiste o vídeo até o final para você não perder nada. Já comenta aí se você escalou Noriega, sim ou não. E já que vai comentar, se você não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho da notificação, segue a gente no Instagram, jaescalei.cartola, que é lá que a gente vai fazer aquela mexida de última hora no time, certo? Também veja aqui como interessante, Murilo do Palmeiras, e esse aqui tá jogando bem. Sabino do São Paulo aí, o nosso quinto aí no top 5 de zagueiros. Ótima opção para a rodada aí, o Sabino do São Paulo. Seguindo aqui para a lateral, tem um jogo fora de casa, mas para o Juninho Capixaba não tem muito essa, ele é o principal protagonista do time, tá bom? Juninho Capixaba. Matheus Bidu, que imitou aí no seu último jogo da Arena, nesse último jogo que foi poupado contra o Cruzeiro. King Naldo dispensa apresentações jogando no Maião, certo? Marlon, que também imitou nessa rodada aí do Grêmio. E como mais uma aposta aí, por quase sempre o São Paulo jogando 3-5-2 e ser muito ofensivo, já fez gol aí pelo São Paulo, o Lucas Ramon. Fechamos aqui nossos laterais, vamos para nossos meias. E começamos com a lenda, o mito, o nosso Arrascaeta. O Rossi acabou de dar um gol pro Lanús, só que teve um pênalti. Adivinha quem foi lá? Quem foi lá, bateu o pênalti e fez. Então, muito difícil, indispensável o Arrascaeta em qualquer circunstância que esteja o Flamengo. O Arrascaeta é muito diferente. Lúcio Acosta saiu machucado aí contra o Palmeiras, tá bom? Mas parece que é só uma dor na coxa. Vamos averiguar aí se daqui 2 semanas ele vai estar à disposição aí contra o Remo. Lembrando que o Remo tomou um gol de meio campo. O Remo dá muito espaço. O Inter poderia ter ganhado esse jogo aí tranquilamente, mas criou chance e não matou o jogo. Então, um dos 3 melhores jogadores do campeonato aqui, Lúcio Acosta, até o momento. Ótima opção aí para estar no seu time. Rodrigo Garro, que entrou no segundo tempo contra o Cruzeiro, bateu o escanteio e deu assistência. Muito válido para a rodada, tá? Com o Memphis em uma fase e sem o Formigão, talvez ele seja o principal atacante aí do meio para frente do Corinthians, o Rodrigo Garro. Matheus Pereira contra o Flamengo pela fase. E aqui eu destaquei o Arias do Palmeiras, mas poderia ser qualquer um dos meias do Palmeiras que for para jogo. Poderia ser o Andrés, poderia ser o Murilo, poderia ser o Alan. Fecha o olho e escolhe o meia do Palmeiras aí. Vai depender muito da sua cartoleta. Fechamos o mês aqui, vamos para os nossos atacantes. E aqui, o que provavelmente é o melhor jogador do campeonato até agora, Vitor Roque. Vai jogar contra o último colocado do campeonato, o Vasco da Gama. E o Neymar acabou de fazer 2 gols no Vasco, tá?
Mas mesmo se não fizer gol, o Tigrinho produz muita média básica. O problema dele, mais uma vez, vai ser preço. Então é muito válido aí para a rodada. O Tigrinho, o Vitor Roque. Caleri, que foi poupado aí no último jogo. Também vejo como grande opção aí para a rodada contra a Chapecoense. No jogo não vai ser no Morumbi, tá? Vai ser no Brinco de Ouro, estádio do Guarani, esse jogo do São Paulo e Chapecoense. Certo? Hulk vai jogar em casa contra o time do Inter, que é um time bem desarrumado defensivamente. O Hulk é o principal jogador do Atlético, apesar do Atlético ter perdido aí para o Grêmio. Vejo o Hulk aí como válido para rodar. Aqui, continuando o nosso top 5 de atacantes aqui, eu coloquei o Cebolinha, por quê? Porque o Cebolinha até então era o mais titular do ataque do Flamengo, que o Felipe Luiz tá rodando muito esse ataque aqui, ó. Hoje o Cebolinha já não tá jogando contra o Lanús. Tá jogando prata no ataque. Cebolinha e Paquetá no banco, começaram no banco hoje. E aqui, fechando o nosso top 5 de atacantes aqui, Aleph Manga, do Clube do Remo, por quê? Porque o Aleph Manga, o time joga para ele, ele é o principal criador de chance do time, tá? E ele produz muita média básica. Ele só deu assistência, fez 5 pontos das assistências e fez mais quase 6 pontos aí de média básica. E outra, tirando o primeiro jogo, que foi contra o Vitória, que o Remo perdeu, ele veio de 16 pontos, depois 10 pontos e agora 10 pontos de novo. Então, pela constância aí por jogar em casa, muito válida aí, provavelmente para ser reserva de luxo, Aleph Manga, do Clube do Remo. Fechou, minha rapaziada? Uma análise rapidinha aí da quinta rodada, tá bom? Quando o mercado abrir, teremos mais vídeos, por isso, clica no gostei. Clica no gostei mesmo, clica se você gosta desse tipo de conteúdo, para o YouTube entender que a gente está fazendo um trabalho maneiro, principalmente nessa rodada que imitamos aí nessa rodada, certo? Ativa o sino da notificação. Forte abraço, acompanha o canal. E aí, você já escalou o Chicão?